A todos, então, sejam novamente bem-vindos à 7ª Semana Municipal da Justiça Restaurativa. Meu nome é Maureen Aurora da Silva Patel, eu sou graduanda em Direito no 6º semestre pela UX, eu sou bolsista PIBIC, na pesquisa e efetividade dos círculos restaurativos na Central da Infância e Juventude do Programa Caxias da Paz. Então, dando continuidade, a pedido da coordenação, eu vou repassar algumas instruções para o bom andamento do encontro. Então, eu solicito a todos os participantes que mantenham as suas câmeras e microfones desligados. Lembramos apenas que apenas o participante previamente inscrito receberá o certificado e para a captação de presença será disponibilizado, após a fala do palestrante, o link de acesso para o preenchimento do formulário do registro de presença e o outro link para a realização da atividade, da avaliação da atividade. Então, pedimos apenas que o participante previamente inscrito ele preencha o formulário de captação de presença. E as instruções também vão ser repassadas no chat. Muito grata pela compreensão de todos. Então, eu passo a palavra aos coordenadores do evento, a doutora Cláudia e a doutora Ana, para as saudações iniciais. Oi, Maureen. Em nome da universidade, dos organizadores da universidade, renovamos todos os agradecimentos pela participação. Já tivemos um grande exemplo de um bom debate e a nossa expectativa é de que a discussão agora venha para o âmbito das secretarias, dos órgãos municipais, que também têm um papel importante nessa discussão. É isso aí, vamos lá, e um bom debate para todos. Muito obrigada, professor João. Então, hoje estamos recebendo a Daniela Reis, secretária de RH de Caxias do Sul e facilitadora de CPP, e o Gemerson da Costa Hoffmann, servidor do município e facilitador de CPP, que falarão sobre a experiência de servidores como facilitadores. Então, para realizar a mediação, contamos com a presença da Celisa Duarte Ferreira, que é coordenadora do Conselho Gestor do Programa Municipal de Pacificação da Justiça Restaurativa. Sejam bem-vindos. Então, para dar início à mesa, eu passo a palavra à mediadora Celisa para a saudação inicial e conduzir o debate. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Quero agradecer, esse debate que tivemos agora inicialmente com o pessoal da Guarda, da Brigada também, como é importante saber que cada vez mais a gente está ampliando, os espaços por onde o círculo está atuando. Isso é extremamente importante para nós, enquanto facilitadores, que cada vez mais a gente está mobilizando pessoas, com o propósito do círculo e as práticas restaurativas também. Isso é muito importante. Bem-vinda, Daniela, bem-vinda, Gemerson, ao debate, às suas explanações também, com relação às experiências e vivências e a formação de vocês quanto no círculo, e as práticas restaurativas de vocês também, que puderam estar permeando toda essa formação, inicial. Daniela, passo a palavra para você, para fazer sua breve apresentação e falar um pouquinho da sua formação. Bom dia a todos e todas, então. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar com vocês as minhas experiências com os círculos restaurativos, os círculos de construção da paz. Eu fiz um roteirinho aqui para me ajudar, na minha fala. Mas antes de eu começar, eu gostaria de me apresentar, porque acredito que tem pessoas que não me conheçam. Então, eu me chamo Daniela Viviane Gomes Reis, eu tenho 46 anos, sou natural de Caxias, sou casada, tenho 2 filhos, uma filha de 17 anos e um filho de 13 anos. Embora eu tenha nascido em Caxias, com 1 mês de idade, eu fui morar em Veranópolis, e morei em Veranópolis até os 17 anos, quando voltei para Caxias para fazer faculdade. Sou servidora pública do município há 19 anos, concursada no cargo de agente administrativo. Dentro do serviço público, eu trabalhei na PGM, na Secretaria da Educação, na Secretaria de Obras, no PROCON, na Secretaria da Cultura
E desde, então, o dia 1º de janeiro desse ano, eu estou desempenhando essa nobre e desafiadora missão de ser secretária de Recursos Humanos e Logística. O meu contato com os círculos aconteceu no ano de 2016. Naquele ano eu trabalhava na Secretaria de Obras, o Adiló Domênico era o secretário da época, e eu lembro que nós recebemos um memorando da Secretaria de Segurança solicitando a indicação de algumas pessoas para fazerem a formação, então, em círculos restaurativos. Eu prontamente me voluntariei a participar, mesmo sem saber muito bem o que era ou o que seria, né, abordado na formação. Lembro ainda hoje dessa experiência maravilhosa. A minha formação de base foi dada pela Catiane Boschetti, que hoje é presidente da FAS, e pelo Alexandre Ferronato, que é um professor da nossa rede municipal. E ainda dentro do ano de 2016, eu fiz a formação que habilita, né, a atuação nos círculos conflitivos. Também muito interessante, né? Eu não consegui atuar muito nesse tipo de círculo, porque na época, ali no início de 2017, eu não tinha, assim, muita disponibilidade de horário, nem liberação da minha chefia da época para poder participar. A segunda formação, então, foi dada pelo Paulo Moratelli e pelo Délcio Cruz. Inclusive, aqui abro um parênteses para agradecer a esses 4 instrutores maravilhosos que se doaram e se dedicaram muito na formação, né? E conseguiram compartilhar conosco esse conhecimento imenso que eles têm. Então, a minha gratidão aos 4, a Catiane, ao Alexandre, ao Paulo e ao Délcio. Bom, desde que eu fiz a formação de base, eu já comecei a participar e atuar nos círculos de construção de paz. Eu participei de mutirões feitos em escolas, em bairros, em empresas privadas, fiz círculos também em empresas privadas. Fiz na Secretaria de Obras, né, os círculos também. E participei também de um programa no fórum, que foi organizado todo um ciclo de círculos para os apenados do regime semiaberto. Então, eu participei, uma experiência também muito engrandecedora, né, que só veio a colaborar na minha formação. O que eu aprendi com essa experiência dos círculos? Eu aprendi a ser uma pessoa mais humana. E eu destaco que a primeira coisa que eu aprendi foi escutar as pessoas. Porque a gente tem uma impressão de que a gente sabe escutar as pessoas. Isso é do ser humano. Quando a gente está numa conversa junto com outras pessoas, o nosso cérebro a gente está escutando e o nosso cérebro está ali, processando aquelas informações e já pensando numa resposta, numa justificativa. Muitas vezes a gente até interrompe a outra pessoa. Então, a primeira coisa que eu aprendi com os círculos restaurativos foi fazer uma escuta sem julgamento, acolhendo aquilo que a pessoa estava me trazendo. Eu acredito muito nos círculos porque é uma conversa orientada. Antes de começar toda a atividade, as pessoas fazem algumas combinações, que são as diretrizes. E essas combinações, elas vão nortear toda aquela conversa. Então, todo mundo tem um momento de falar. Enquanto uma pessoa fala, as demais pessoas escutam. A gente tem toda uma orientação para que não se faça julgamentos. Se cria um espaço, um ambiente seguro de fala, porque uma das combinações também que geralmente a gente faz é com relação ao sigilo. O que se conversa ali naquele espaço, naquele momento, fica ali, porque é uma experiência que está sendo compartilhada entre aquelas pessoas.
Toda a experiência do círculo, ela trabalha em cima de valores, em cima daquilo que a pessoa está sentindo. Então, não tem como as pessoas não se identificarem, não se entregarem para aquela atividade, porque realmente ela nos engrandece muito. Das experiências que eu tive, o que eu pude observar na realização dos círculos? Ele quebra o gelo em muitas situações, ele fortalece os vínculos, principalmente nas equipes de trabalho, ele aproxima os colegas e ele fortalece o vínculo, ele minimiza e muitas vezes até resolve questões conflituosas que aconteceram ou que surgiram em função de uma falta de diálogo ou de um diálogo truncado, né? Então, eu acredito muito, tanto acredito que esse ano a gente fez uma parceria com a Justiça Restaurativa para dar as formações para os servidores do município. Uma capacitação já saiu esse ano, que foi para os servidores do Bem Viver, que é um programa da Secretaria de Recursos Humanos muito voltado, então, para o bem-estar dos servidores. E a gente, claro, para o ano que vem quer ampliar essas formações, que elas atinjam cada vez mais os nossos servidores. E eu trouxe uma frase da Kay Pranes, que é a professora canadense, que trouxe, né, essa experiência para o Brasil, que eu acho que é muito significativo. Estar em relacionamentos positivos, o sentimento de ser reconhecido, ouvido, respeitado e valorizado é por si só uma forma de cura. Hoje a gente vive um momento bem difícil, até em função da pandemia, né? A gente percebe que as pessoas, elas estão carentes, inclusive e principalmente, de momentos de fala e momentos de escuta. Enquanto Secretaria de RH, a gente tem, né, esse trabalho de fazer a escuta dos servidores e a gente percebe o quanto é importante abrir esse espaço de fala e de escuta. E eu acho que os círculos têm muito a agregar. Eu percebo que algumas pessoas ainda têm um certo preconceito com relação aos círculos, mas porque elas não conhecem, né, a metodologia e o alcance dos círculos, porque é algo que só tem a agregar. Então, eu contei um pouquinho da minha experiência, falei rápido, acredito, até peço desculpas, fiquei um pouco ansiosa e nervosa, mas esse é um assunto muito importante. Além de ser muito importante, é um assunto muito bom de a gente tratar. Daniela, muito obrigada pelo seu depoimento, né, pelo seu relato. Eu acho muito importante quando nós, enquanto facilitadores, a gente consegue visualizar toda a capacidade e a potencialidade que o círculo traz dentro dos contextos e dentro dentro do convívio, né, entre as pessoas. Eu acho isso muito... Quando as pessoas conhecem, né, elas conseguem ver a potencialidade dos círculos, né, dentro dos ambientes de trabalho, em relações de conflito também que isso acontece, o quanto ele ele ajuda, auxilia e mobiliza esse olhar do outro para o outro de uma forma diferente, né. Agora, eu passo a palavra para o Gemerson também, para você fazer as suas considerações, seus relatos, Gemerson. Bem-vindo. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Também estou muito feliz e muito honrado em poder participar da 7ª Semana da Justiça Restaurativa, né? Vou fazer uma breve apresentação também, para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Gemerson da Costa Hoffmann, sou natural de Caxias do Sul, apaixonado pela nossa cidade aqui. Sou atleta também, além de servidor, então eu corro pelas ruas e isso me encanta muito. Sou servidor público há 10 anos, sempre trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente e faço parte do Comitê do Bem Viver, que é o programa de qualidade de vida do servidor público, né? Como a Dani falou, teve uma formação esse ano para facilitadores, foi a qual eu participei. Mas eu conheço já a Justiça Restaurativa, os Círculos da Paz, desde 2016.
não muito próximo, não muito ativo, mas já ouvi falar, conheci, tive algumas trocas com alguns colegas que vivenciaram e participavam dos Círculos da Paz, né? E este ano, então, eu recebi o convite para participar de um círculo através do comitê. Fiquei encantado da funcionalidade, de como funciona e de como faz a diferença na nossa vida e na vida de quem está próximo, né? Na sequência, eu recebi o convite, então, para participar da formação. Não tive dúvidas também, assim como a Dani, estou dentro, vou lá, vamos fazer, acho que tem tudo a ver com aquilo que eu já venho exercendo na SEMA enfim, como um todo, né? Participei, foram 2 dias e meio de uma imersão ali, com muito conhecimento, agregou muitos valores. O professor Délcio e o Rodolfo ali se dedicaram muito, e o Gemerson que entrou, eu até comentei lá, o Gemerson que entrou na capacitação, saiu um novo Gemerson, muito melhor, né? E também muito motivado a fazer o meu 1/3, né? Que está dentro do círculo. Se cada um de nós fizermos o nosso 1/3, o mundo vai ser melhor, né? As minhas experiências no círculo foram todas fantásticas. Assim como a Dani comentou, como eu vi alguns colegas também da formação, a gente aprende muito a ouvir. Mas é um escutar, um ouvir, não só com empatia, com compaixão. Nós, além de nos colocarmos no lugar do outro, nós compartilhamos e sentimos os mesmos sentimentos. Porque como ali na capacitação o professor Rodolfo frisou, e realmente nós somos todos iguais na essência. Independente de formação, da forma com que chegamos ali no círculo, todos iguais. E saímos dali todos melhores, né? Aqui na SEMA, a gente já fez um círculo da paz, então teve um retorno bem bacana do pessoal, e vale frisar também esse momento de pandemia, né, que nós ainda estamos aí findando ela. Antes da pandemia, nós tínhamos um formato, uma forma de trabalhar, uma forma de contato. Veio a pandemia, aquele que é um pouquinho mais retraído se retraiu mais, aquele que não era se retraiu um pouco. Então, essa retomada é um pouco mais difícil. E a escuta faz toda a diferença, para que a gente não perca os colegas, não perca os amigos, no sentido de daqui a pouco até uma questão mais grave, uma depressão, que a gente vê muitos casos. Então, parar, ouvir, não significa levar e dar uma solução para aquele problema ou para aquela situação. Muitas vezes, eles só querem ser ouvidos. E o Círculo da Paz propicia isso de uma maneira excelente, sem julgamento de valores, sem questões religiosas, políticas, partidárias. Somos todos iguais, estamos ali buscando o melhor para todos. Eu acredito muito na questão dos problemas do cotidiano. 50% dos problemas somos nós que causamos, por nossa atitude, por não ouvir, não falar, não nos comunicar. E os outros 50% é consequência disso. Então, se a gente conseguir trabalhar ali na essência, parar, respirar, ouvir, fazer essa troca, tudo muda. E o Círculo da Paz faz isso de uma maneira excelente, como eu estava comentando com vocês. E faz toda a diferença. Por exemplo, hoje nós chegamos, de manhã nós temos uma equipe aqui de 7 colegas da equipe de mobilidade, nós fizemos um check-in. Não tem como a gente fazer o Círculo da Paz todos os dias, mas o simples check-in. Olá, bom dia, eu cheguei assim, assim, assado, estou me sentindo assim, eu, no meu caso, ansioso para fazer esse bate-papo, enfim. E o pessoal foi falando, todo mundo vai se soltando. Na semana passada, num dos check-ins também, teve uma fala bem bacana. Quem não é humano, quem não tem aquele dia não tão bom, às vezes a gente acorda atrasado, chega correndo, aí tá ali, choveu, eu vim de moto, cheguei com a cara amarrada porque me molhei. Então, fiz o check-in, os colegas sabem que eu não estou bem porque eu me acordei atrasado, ou vim correndo, enfim, algum motivo fora. Evita algum problema de relacionamento. Ah, será que alguma coisa é comigo? Já cessa ali. Então, trabalha muito na prevenção, aquilo que o Kuhlman estava falando antes, ação preventiva. A gente trabalha sempre antes para evitar algo ali na frente.
E esse é o trabalho do Comitê do Bem Viver, que atua muito em todas as secretarias, e a gente vê no brilho do olhar dos colegas essa diferença que faz a atuação do Comitê do Bem Viver. A gente tem ali colegas muito dedicados e inspiradores, eu diria, porque eles não medem esforços para fazer algo, para atingir de uma maneira benéfica o colega, seja com curso de capacitação, no qual esse, por exemplo, aqui da Justiça Restaurativa, seja em algum momento para o servidor, é feito de qualquer, eles não se mede esforços. E os Círculos da Paz, a gente deseja que ele cresça cada vez mais, que tenha mais capacitações, que nós sejamos multiplicadores. Quando eu finalizei o Círculo da Paz, a capacitação, eu comentei com a Débora, com o pessoal que estava ali presente, não tenho dúvida, sou e sempre serei voluntário, né? Saí dali, no dia seguinte fui no fórum, assinei o termo de voluntariado e já estou querendo participar. Já recebi alguns convites, enfim, para auxiliar ali. No dia mesmo da capacitação, eu junto com uma colega, a Daiane, fomos facilitadores já numa dinâmica que fizemos para ir ganhando rodagem, né? Então, é bem bacana a gente poder fazer essa troca e ver que só depende de nós, né? Depende do Jefferson fazer um terço dele, da Daniela fazer um terço dela, e assim, no contexto, ser e pertencer, né? Eu gostaria também de comentar que em 2019 nós tivemos um tema da Semana do Servidor que é propósito. Qual o seu propósito? Né? Naquele ano, o pessoal, Jefferson, vamos fazer uma conversa contigo, enfim, qual o teu propósito? Né? Meu propósito é simples, é fácil. Quem me conhece sabe, é ser feliz. E graças a Deus eu sou feliz. Só que para eu ser feliz, o que eu preciso? Dinheiro? Tranquilo, todo mundo precisa, todo mundo tem conta para pagar, né? Mas eu preciso que as pessoas próximas estejam bem, estejam felizes. E o que eu posso fazer com isso? Posso fazer muito. Eu posso fazer essa troca de energia. Você chegar, bom dia, vou ter um bom dia assim, agora você chegar, bom dia, vou ter esse mesmo retorno. E o Círculo da Paz, ouvindo as pessoas, a gente consegue entender lá no olhar, no sentimento dela, o que ela precisa. Se é um bom dia, se é um abraço, se é ser ouvida, se é ouvir uma palavra de incentivo. Isso a gente tem que procurar fazer todos os dias. Eu quero agradecer mais uma vez a participação. Eu também falei muito, muito rápido. Assim como a Dani também, a ansiedade, a gente quer falar muito e vai indo, né? Mas eu quero deixar também uma fala aqui muito importante, né? Que assim como na capacitação, 80% a 90% eram mulheres. As mulheres já têm um olhar mais treinado, assim, um feeling para isso. Mas os meninos que estavam lá também estão de parabéns. E falando nisso, nós estamos no Novembro Azul, né? Então, o autocuidado também é importante, para que a gente possa cuidar do próximo, do colega, do amigo, do familiar, da comunidade, quem quer que seja, nós temos que estar bem. Então, fica o recado para todos, para todas, enfim, né? Novembro Azul está aí, vamos nos cuidar para que a gente possa estar feliz e cuidar dos demais. Celisa? Obrigada, Gemerson. Eu quero deixar em aberto agora perguntas, caso tenham para fazer. E eu gostaria de começar com uma para vocês dois, tá? Que 3 coisas o Círculo trouxe, ou as práticas restaurativas trouxeram para vocês? Quais são essas 3 coisas que marcaram vocês na vivência do Círculo e das práticas restaurativas? Daniela? Tá. 3 coisas. Bom, a primeira foi a escuta, com certeza. A segunda foi bem essa questão de que todos somos iguais em essência. E até a forma como as pessoas sentam em círculo, né, mostra isso. Ali não tem hierarquia, ali não tem diretor, não tem gerente, não tem chefe, né? Tem simplesmente pessoas. Então, enquanto pessoas, uma das coisas é isso, somos todos iguais em essência. E uma terceira coisa, deixa eu pensar.
Eu acho que os círculos nos permitem criar um laço afetivo com as pessoas que passam pela vida da gente. Através do programa, eu pude conhecer pessoas maravilhosas, voluntários e pessoas que participaram, pessoas fantásticas, que me trouxeram conhecimento imenso. E através desses contatos, eu fui me constituindo a pessoa que hoje eu sou, né? E eu acho que dentro de mim tem um pouquinho de cada uma dessas pessoas com quem eu convivi. Jamerson. Vamos lá. Eu complementaria, além da escuta, a autoescuta. Porque quando nós aprendemos a ouvir os demais, nós estamos nos ouvindo também, aquela voz interior. E às vezes passa isso tão despercebido. Isso eu aprendi, estou aprendendo diariamente também, né? A gente faz a troca empática ali, então está ouvindo, mas eu também tenho esse sentimento, eu também tenho essa dúvida. Então eu estou ouvindo o meu eu interior também. E isso vai fazendo a nossa diferença também aí no dia a dia, né? Uma segunda é a palavra humanizar. O círculo aproxima as pessoas e humaniza. Por sermos iguais na essência, aquilo que eu comentei antes, a Dani também comentou agora, a humanização é a palavra correta, porque somos iguais na essência e nos aproximamos. Isso cria esse laço de empatia, de aproximação, que dificilmente vai ser rompido, né? A confiança, a confiabilidade desse momento, até pelos critérios, pelas combinações que são feitas. Então, às vezes, as pessoas se abrem de uma maneira conosco que não se abririam, talvez, com um familiar, com um amigo próximo. Então, essa aproximação me marca muito, enfim, essa humanização. E uma terceira é realmente a gente ver o que acontece após o círculo, que me marcou tanto no círculo que eu fiz através do Comitê do Bem Viver, na própria capacitação, e nos círculos que nós fizemos aqui na SEMA, e também no próprio check-in, que é o início do círculo, a gente vê o que ocorre depois, a gente vê o que acontece com o dia da pessoa, ou com os minutos após a pessoa ser ouvida. Isso me encantou e me marca muito diariamente. Tu chegar e, vamos fazer o check-in. Eu cheguei atrasado, cheguei correndo, não estou bem, estou de mau humor, não sei o que. A pessoa falou, está sorrindo. Mudou completamente. Isso me marcou e me marca muito. Muito obrigada. Agora eu gostaria de passar a palavra para os participantes que queiram fazer uma pergunta para o Jamerson e para a Daniela. Eu não queria fazer uma pergunta, eu só queria fazer um complemento aqui, agradecer vocês pela confiança, pela participação. O Bem Viver, aí, parceiro nosso desde o início do ano, fizemos muitos encontros de forma virtual, né? Utilizamos a ferramenta, não ficou um ciclo propriamente dito, porque não tivemos como fazer presencial, né? Mas essa ponte de oportunizar um espaço de fala seguro e respeitoso às pessoas. Quando o Jamerson cita lá, né, que somos o Jamerson, a Dani, o Rodolfo, todos lembramos, né, que somos iguais na essência, eu acho que é um momento de respirar e lembrar quem somos, né? Essa horizontalidade do círculo nos tira, nos despe desses cargos, dessas funções, dessas amarras, e os servidores públicos sendo formados enquanto facilitadores, né, estarem aptos, porque conforme os setores que estão lotados recebem assim uma bomba de desrespeito muitas vezes de cidadãos, da comunidade, as pessoas querem uma devolutiva de imediato, as pessoas não entendem que existe todo um protocolo, que existe uma sequência de atendimentos, que chega ali o servidor que está na linha de frente, que atende e vai fazer o encaminhamento, né? Então, naquela questão de quem cuida do cuidador, né? Porque são cuidadores aí dos munícipes, né? E a gente trazendo o Marshall Rosenberg que diz, né, que a gente se iguala quando a gente traz a nossa vulnerabilidade empática. Então, essa empatia, né, não é só empatia, a gente se mostra a nossa essência, estamos aqui, queremos trabalhar, né, mas também somos humanos, não somos máquinas. Isso é importante. E eu fico, assim, muito honrada e grata, assim, por poder ter tido essa parceria, esse acolhimento do Bem Viver,
da secretária Dani, porque em momentos anteriores o Rodolfo também tentou entrar e não conseguiu, né, fazer, porque esse olhar aí para o servidor é importante, e sim, o nosso desejo de continuar as formações. Quero agradecer tudo isso que está sendo construído esse ano, apesar de estarmos aí em pandemia, apesar de tantas demandas, né, dificuldades que enfrentamos no dia a dia, acreditamos no que fazemos. Tenho só deixar aqui minha gratidão a vocês e a confiança. Era isso que eu queria falar. Verdade, Débora, a gente acredita o quanto o círculo ele é poderoso, né? Uma potência, né? Uma potência. João, eu passo a palavra para você. O microfone, aí. Isso, muito importante, né? Eu acho que os relatos foram bem positivos no sentido de já se criar uma cultura para que os servidores possam interagir, né, muitas vezes, e quase que algo intrínseco à sua própria formação, à capacitação permanente, esses contatos, né? Mas eu acho que a partir da própria comentário da Débora, né, e sabendo, obviamente, que é impossível fazer com todos os usuários, né, mas eu teria uma demanda, assim, que é qual a potencialidade que, por exemplo, a prática de círculos pode combinar com o controle social, que é uma diretriz importante assim das políticas públicas, né? Que é a própria população, de alguma maneira, os usuários, né? Usuários cidadãos, usuários soberanos, né? Da nossa república, que em muitas políticas, como na área da saúde, por exemplo, já tem isso muito presente, né? Ou até na estrutura dos conselhos de políticas públicas e de direitos, mas até que ponto, como a Débora comentou, às vezes chega aquele usuário crítico, aquele usuário muito a possibilidade de que também com alguns desses assim pudessem também ser feitos círculos, né, para que eles também pudessem trazer, obviamente, a sua visão, mas também escutada dos servidores, né? Câmbio, devolvo a palavra. Ah, sim, João, bem importante também essa tua colocação, porque quando a gente tem todas as pessoas que participaram da formação estiveram presentes, sabe de todas as diretrizes, valores, né? Todo o conceito do círculo, no momento em que chega uma pessoa assim bem exaltada, né, para atendimento, você pensa, bom, eu vou respirar, porque não é comigo o problema, não é comigo pessoa, é uma questão que vai além da minha pessoa, uma questão mais burocrática, vamos dizer assim, né? Então, assim, você também tem que ter esse filtro nesse momento para que não impactar aquilo que a pessoa está trazendo para você, que não é algo pessoal, né? Eu acho que para vocês, enquanto servidores, vocês devem pegar muitas situações assim, bem estressantes, né? Que vocês têm que ter um ponderamento nesse momento de como você vai agir para não entrar nesse universo em que a pessoa veio, né? Para que isso não seja tomado para ti. Daniela, teria mais alguma colocação com relação a isso? Escutando vocês falarem, eu fui pensando, né? Hoje eu não estou fazendo os círculos até pela minha falta de tempo mesmo. Mas tem práticas que eu incorporei na minha rotina. Práticas que o círculo me ensinou, que eu incorporei na minha rotina. Então, às vezes, até quando a pessoa chega exaltada, a forma como tu recebe a pessoa faz diferença. A pessoa baixa um pouco a guarda, né? Então, até nisso me ajudou ter feito as formações, porque eu adotei como uma filosofia de vida algumas práticas ali dos círculos. Gemerson, não sei se gostaria também de... Sim, quero até ouvindo vocês falar e ouvindo a fala da Dani, até estava aqui pensando antes, nem todos os que participarão da capacitação vão ser voluntários. Talvez ali na frente não consigo fazer, não consigo passar à frente e seguir. Mas em algum momento da vida vai ocupar isso. Assim como a Dani relatou,
Lá durante a capacitação a gente viu muitos estagiários fazendo, né? O menino novo, a menina nova, será que eles vão ser voluntários? Não se sabe, isso vai depender, o tempo vai dizer, mas com certeza, em algum momento da vida deles, em alguma situação, eles vão ocupar um pouquinho daquele conhecimento que eles absorveram lá. E isso vai fazer diferença, não só para eles, mas para quem estiver próximo. É isso, colocar no cotidiano pequenas ações, a gente já vai disseminando não só conhecimento como bem. Então, eu acho não, tenho certeza que as capacitações têm que continuar, independente se nós teremos um número grande de voluntários. O ideal seria, mas se a gente conseguir atingir o máximo de pessoas, servidores ou a comunidade em geral, com esse conhecimento de como funciona o Círculo da Paz, só temos a ganhar. Com certeza. A professora Ana gostaria de fazer algumas colocações. Bom dia a todos e todas. Gostaria só de agradecer a presença da Daniela, do Jefferson. É muito gratificante ouvir o entusiasmo de vocês, a mediação da Celisa, e eu acredito que esse é um programa muito importante que está sendo implementado para os servidores, e fico pensando assim do quanto ele é importante nesse período que nós estamos passando já há quase 2 anos de pandemia, né? Na mesa anterior também os convidados falaram sobre isso, sobre a questão do cuidado com a saúde mental, né? Todo servidor público sabe que em determinado serviço é extremamente estressante o atendimento, o nosso relacionamento com o outro, ele, por vezes, traz muitos conflitos, né? Mas nesse período de pandemia também trouxe questões que já nós trouxemos da família, trouxemos do território, trouxemos dos próprios colegas, em função de muitas perdas que tivemos, né? Então, eu acredito que esse programa também veio e virá, né, a contribuir muito, porque a pandemia pode acabar, e esperamos que ela acabe logo, mas o período pós-pandêmico que vamos viver, o luto, o sofrimento, a falta, não vai acabar, né? E também outras tantas questões que esse período todo nos trouxe, ter programas que cuidem de quem cuida, como diz a Débora, é super importante. E o cuidado em saúde mental vai nos evitar muitos adoecimentos, vai nos evitar muitos afastamentos. E eu concordo plenamente com que tanto a Daniela, quanto o Jefferson, quanto a Celisa trouxeram, assim, dessa questão da humanidade. Como nós precisamos, né? Como nós precisamos nos sentir humanos, sermos tratados e tratar com mais humanidade. Então, essa escuta, o escutar o outro, o se auto-escutar. Quando a gente está num círculo, eu concordo plenamente com o Jefferson. Como é importante nós nos escutarmos. E aí, quando a gente está num círculo, a gente para e, quando a gente fala, a gente está também se escutando. Então, parabéns pela iniciativa, pelo programa, que tenhamos cada vez mais pessoas que estejam capacitadas. E é isso, né? Quando a gente começa nesta caminhada, é uma ferramenta. Vai servir no nosso trabalho de forma mais formal, mas também informal, nós somos tocadas e isso começa a fazer parte da nossa vida. Nem sempre a gente vai estar bem, mas aí a gente vai encontrar alguém que vai dar aquele bom dia, como o Jefferson trouxe, e que muda tanto aquele bom dia consciente, humano, pode mudar o nosso dia, como aquele outro bom dia pode nos afetar ou a gente poder escutar. Opa, a Débora está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra, está precisando de um olhar para ela. Não é nada comigo. Ela está com uma questão. Eu acho que essa palavra que vocês destacaram, da humanidade, né, nos reconecta com isso.
Então, parabéns pelas falas e pelo entusiasmo que vocês demonstraram por este programa. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, professora Ana. A Leide fez uma pergunta para vocês, Gemerson e Daniela. Ela gostaria de saber como a prefeitura faz o aproveitamento dos voluntários formados, de que forma que eles são escolhidos ou recrutados para participar do círculo. Vocês têm essa informação? Na verdade, quem faz a gestão, né, do programa e a quantidade de voluntários realmente é a Secretaria de Segurança, né? Então, acho que a Débora até pode falar, pode responder essa pergunta. Sim. Então, a gente já desde o início do ano, apesar de ter sido de forma virtual, eu e a Fran, que levantou a mãozinha ali para uma pergunta depois, a Fran, a gente fez o convite para os voluntários que estão cadastrados aqui fazer uma reconexão, para a gente identificar onde o pessoal gostaria de se inserir, né, nesse momento de pandemia, em alguns momentos de forma virtual, e depois a gente começou de forma presencial. E com essa manifestação, de cada um dizer, bom, eu quero participar aqui, eu quero participar. E por algumas reiteradas vezes, alguns facilitadores se habilitaram e não participaram dos encontros, enfim, isso por questões alheias, enfim, né, questões pessoais. A gente tem aqui o cadastro, né, hoje são 123 cadastrados. Estamos aqui aceitando o recadastramento, né, convidando a todos que venham, porque esse espaço aqui junto ao fórum, aqui no segundo andar, na sala 211, apesar de pertencermos ao município, nós temos o termo de cooperação para utilizar essa estrutura aqui no fórum, né? A gente está aqui de portas abertas, na sala 211, a gente sempre recebe os voluntários e temos aqui por meio de mídias sociais, enviamos e temos um grupo no WhatsApp, a gente está sempre atualizando. A gente tem feito, em função da pandemia, alguns movimentos e estamos indo todos enquanto núcleo, eu, a Fran, o Delcio, o Rodolfo, né, a Ana participando dos círculos, né, encontros presenciais que até fizemos aqui no Ordovás também com facilitadores, esse convite para a gente se reencontrar, e a gente quer fazer um convite agora para o final de ano também, para fazer um momento festivo, né, uma partilha, estamos pensando num lugar aberto, para identificar, que as pessoas digam, o meu desejo de fazer um círculo na comunidade, de fazer no local que queira fazer, só que agora estamos ainda caminhando, né, um passo de cada vez em função de todas essas questões e controles da pandemia. Mas o movimento, sim, é feito por meio aqui do núcleo, e os convites também. Só que a gente tem, infelizmente, muitas pessoas cadastradas que também nos relatam que são do grupo de risco, que a gente não pode, né, contar com essas pessoas para estarem atuantes. Mas eu acho que respondi uma parte. Estamos aqui de portas abertas, até se alguém quiser anotar o nosso telefone aqui do núcleo, né, é o 3228-1988, ramal 1002. Eu vou digitar aqui no chat o nosso celular aqui do núcleo, por onde a gente, por meio dele, que a gente envia sempre as mensagens também para os voluntários, é uma forma de a gente se comunicar. Agradeço. Acho que respondi, né, Leide? Um abração, Leide. Obrigadão, Débora. Agora, né? Obrigada, pessoal. Passo a palavra para você agora. Bom dia, pessoal. Pedi desculpas que eu não pude entrar antes, nós tínhamos curso, né, Prof. Cláudia? Curso pelo TJ, então a Cláudia estava tentando acompanhar os dois, enfim, mas, né, parabenizar o restinho de fala que eu peguei ali dos colegas, e já conheço, né, já conversamos, o trabalho da Dani, do Gemerson, enfim, só parabenizar vocês pelo apoio, principalmente, né, em acreditar na proposta, né. Eu gostaria de complementar a resposta da pergunta do professor João Inácio, quando ele fala da questão do controle social. Talvez outras pessoas até poderiam responder muito melhor que eu, mas eu, como peguei esse finalzinho, eu gostaria de complementar, se for possível. Penso o seguinte, professor, em relação às questões de controle social, né, desses diversos órgãos e conselhos, por exemplo, Conselho Municipal da Saúde, Conselho de Assistência, Conselho de Idoso, enfim, os diversos conselhos, né, poderiam ser feitas, né, alguns exemplos, né, gente, não vamos aqui esgotar, mas só para a gente poder pensar juntos. Algumas reuniões poderiam ser feitas em formato circular, não digo fazer todo um círculo de construção de paz, mas de repente, um primeiro momento, né, quando se forma um novo conselho, se elegem, né, os novos, né, presidente, conselheiros, enfim, representantes, se conhecerem através de um primeiro momento de fala circular, né, poderia ser para isso, para planejar algumas ações, de repente também. Penso que talvez para melhorar o atendimento à população, né, talvez para evitar alguns atritos na prevenção,
se pensar, de repente, numa formação específica, né, para pessoas que trabalham voltadas para essa questão do controle social, talvez seria bem importante. Muitos colegas já têm a formação, eu sou servidora da FAS, vários colegas nossos, tem a Ana Paula, que eu vi também, que estava aqui conosco, também tem a formação, vários outros colegas, né, da FAS, da educação, da saúde, enfim, as formações foram amplamente realizadas em diversas secretarias, então já existem pessoas com a formação que poderiam atuar, ou se fazer uma nova formação voltada para isso. E complementando, né, acho que, se não me engano, foi a Débora comentou, alguém falou do acolhimento inicial, Gemerson, né, falou muito bem sobre isso. Esse acolhimento inicial, esse bom dia, é isso que estabelece o rapport, né, na mediação a gente trabalha muito isso, né, Prof. Cláudia, de como essa primeira impressão muda toda a abordagem, né, parece algo tão simples, mas dar um bom dia para uma pessoa, olhar ela nos olhos, faz toda a diferença, para tentar, né, já estabelecer, quebrar um pouco, né, se baixar essa guarda, né, fazer esse acolhimento e ter esse olhar mais humanizado. Enfim, não quero me alongar, mas penso que seriam algumas sugestões aí de abordagens, né, dessas pessoas, enfim, colegas aí que são engajados, que trabalham com controle social. Certo, pessoal? Um abraço a todos aí, parabéns, obrigado. Agradeço, Fran, foi muito importante também essas colocações, porque no momento em que você está construindo e constituindo um novo grupo, se você puder usar esse formato circular para fazer essa constituição do grupo, ele dá uma outra roupagem, né, em relação àquilo e os objetivos todos comuns que aquele grupo está se reunindo e está se constituindo naquele momento. Realmente, o círculo, ele traz várias conexões diferenciadas, assim, que você pode estar utilizando em vários momentos, né, como facilitador você pode estar utilizando. Dr. Clóvis, gostaria de fazer as considerações, a gente está chegando ao final também da nossa partilha de experiências e vivências com o Gemerson e a Daniela. Passo a palavra para o senhor. O que eu só gostaria de comentar aqui, eu tive também uma boa participação junto à corregedoria, né, na questão de realização de cursos para magistrados, e eu acho que a melhor forma de a gente fazer essa qualificação e de se buscar a construção de formadores e tudo mais, é sempre pelo interesse daqueles que estão ali, né? A pior forma eu sei qual é que é a indicação, é a convocação, essa é aquela que não funciona nunca, né? Então eu vou indicar o fulano para fazer porque eu acho que ele tem que fazer. Então, isso aí é que nunca deu certo. E aí eu me lembro que fazendo um curso desse de formação para juiz, que é algo bastante difícil, a gente conseguir um bom número de participação, e eu me lembro que o corregedor me disse assim, no mínimo 25% dos teus juízes não vão participar do curso. Até o Leoberto fez o curso comigo lá. E aí, então, eu me recordo que foi o único curso promovido pela Corregedoria, com recurso do Ministério da Justiça ainda, foi o único curso que obteve 100% de participação dos servidores, assim, dos juízes que foram convocados, porque, na verdade, eles não foram convocados, eles se autoconvocaram, né? Então, acho que, complementando a pergunta que foi feita aí, eu acho que a melhor forma é sempre essa, né? É se oportunizar a realização de formação para aqueles que têm efetivamente interesse em receber o treinamento. Eu acho que esse é o mais importante de tudo aí. É isso. Parabéns a todos os envolvidos aí. Obrigada, Dr. Clóvis. Gemerson e Daniela, gostaria de fazer os agradecimentos finais. Sim, eu gostaria de agradecer, principalmente pelo fato de vocês estarem me ouvindo até esse horário, né? Nos ouvindo, né? E quero dizer para os colegas servidores, quando abrirem novas turmas, se abram para essa experiência, se permitam participar. E fora isso, agradecer o convite, né, para participar. Realmente eu não esperava, mas que fiquei muito feliz. E parabenizar, então, por toda a realização desse evento, que eu sei que é bastante trabalhoso, né, organizar um evento. A gente mobiliza muito, né, muitas pessoas, enfim. E, então, parabenizar e agradecer a todos. Obrigada, Gemerson. Eu quero primeiro agradecer, então, o convite, poder participar, poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu fui adquirindo, né, nesse período aí, principalmente da capacitação, em nome da Débora, agradecer a todos aí, e agradecer a secretária Daniela, então, por possibilitar essa capacitação também para nós, do Bem Viver, e fazer esse convite para os servidores.
E reforçar esse convite também como colega. Realmente, se permitam viver essa experiência. Se vão ser voluntário, decidam depois. Mas se aproximem, conheçam. Se tiver dúvidas, eu também estou à disposição para conversar, para um bate-papo, alguma coisa, enfim, que eu possa auxiliar. Mas realmente se permitam para si mesmo. Depois a gente pensa no próximo. A gente estando bem, o resto flui. Muito obrigado mais uma vez. Gratidão a todos. Muito obrigada, Gemerson. Débora, gostaria de falar alguma coisa? Deixar aqui minha gratidão a todos, essa parceria imensa, a parceria da Secretaria de RH, do Bem Viver, a parceria aqui da UX, que senão a gente não estaria aqui nesse momento, sabe, dessa forma virtual tão bem feita. Gratidão, doutor Clóvis, a nossa Secretaria de Segurança, a minha equipe que está sempre aqui aguerrida. Eu lanço umas ideias aí, a gente se pega junto, a gente se pega, assim, nesse sentido, vamos lá, né? Não somos tantos, mas a gente se propõe e vai até o final. Eu estou muito feliz e agradeço a vocês a confiança, sim, por estarem aqui nesse momento compartilhando conosco. Gratidão. E estão todos convidados a continuarem nos painéis aí, que vamos ter continuidade até sexta-feira, nesse mesmo link, tá, que vocês entraram. Gratidão. Tá certo. Obrigada, Débora. Quero também agradecer o convite por fazer parte desse momento de mediação com a Daniela e com o Gemerson. Obrigada pelo depoimento de vocês. É muito, muito gratificante para nós saber que cada vez mais pessoas estão envolvidas nesse projeto, né? E isso faz com que essa cadeia ela aumente cada vez mais, né? E a gente fortaleça as práticas restaurativas, né, dentro dos nossos espaços, né, seja ele trabalho ou seja ele até da família, isso ajuda muito, né. Maureen, passo agora a palavra para você. Obrigada. Também gostaria de agradecer a participação de todos, a coordenação do evento e um agradecimento em especial aos palestrantes, a Daniela e o Gemerson. Desejo um excelente dia a todos e todas. Então, eu convido vocês hoje à tarde, às 14 horas, com o painel Justiça Restaurativa e Socioeducação Regime Aberto, Desafios e Contribuições face ao Punitismo no Brasil, com a participação da doutora Luciana Gomes de Lima Jaques e a Ana Paula Flores, e com a mediação da Franciele Lenzi, facilitadora e instrutora de Justiça Restaurativa. Muito obrigada a todos. Eu acho que na sequência tem das 16 horas, né, Maureen? Depois a Fran vai ter o nosso trabalho também aqui que a gente faz com o CASE, CASEME. Ciclos de papo reto, né? A próxima é às 14. Assim, desculpa, depois às 16 o pessoal já entra, já vamos na socioeducação. Toda tarde. Estão todos convidados. Gratidão, desculpa interromper. Muito obrigada. Tá bem, boa tarde a todos aí. Até mais. Gratidão, boa tarde. Nos encontramos à tarde novamente. Sim. Tchau, tchau. Bom almoço. Boa tarde. Boa tarde.